formando palavras. A família do C. A família do K, Co, Cu. C mais A, K. C mais O, Co. C mais U, Cu. K, café, café, café. Caça, caça, casa. Caju, caju, caju. Cabo, cabo, cabo. Cabide, camisa. Cola, cola, cola. Cova, cova, cova. Cone, cone, cone. Copo, copo, copo. Koala, coruja. Cuba, Cuba, Cuba. Cuco, cuco, cuco. Cutia, cutia, cutia. Cubo, cubo, cubo. Cupido, cueca. Encontre o nome da figura: cama, cola, cueca, cutia. Vamos descobrir as letrinhas? C, O, L, A. Cola. Vamos descobrir mais uma figura? Café, caju, cubo, copo. Vamos descobrir as letrinhas? C, A, J, U. Caju. Obrigada por assistir. Livro de Ciências do módulo 2. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto da aldeia, da comunidade da Ceci, tá? Primeiramente, nós iremos começar na página 181, certo? Na página 181, nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz, né? A raiz da planta. Então, na comunidade em que a Ceci vive, né? Nós falamos nela na aula passada. Falamos que a comunidade dela usava as plantas, né, para construção de casas, para a pintura do rosto, para a alimentação, que uma delas era o açaí, a raiz da mandioca e também o urucum, certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco dessas plantas, né? Na comunidade em que Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas,
Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Nós vamos ver aqui a seguir, né, esse papel importante que a raiz faz para com as plantas. Por exemplo, a raiz ela serve para 3 coisas, né, além de outras, mas as principais delas são fixação, armazenamento de nutrientes e a nutrição. Na fixação, as raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou a outra planta, certo? No armazenamento de nutrientes, há raízes que armazenam substâncias nutritivas e essas substâncias elas são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos. No caso, vocês podem ver aqui que essa raiz aqui nessa planta, no caso, é uma cenoura, né? Então, a gente utiliza a cenoura para o quê? Para a alimentação dos seres vivos, que somos humanos e são os outros animais. A nutrição. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água e outras substâncias essenciais às plantas. E essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta, né? Então, a raiz ela é de extrema importância para fixação, para nutrição e para armazenamento de nutrientes das plantas. Né? Nós vamos conhecer agora alguns tipos de raízes diferenciadas, né, que podem aparecer de formatos diversos. Nós vamos ver 3 tipos de raízes: as subterrâneas, as aquáticas e as raízes aéreas, né? O primeiro exemplo que eu tenho aqui é a de raiz subterrânea. Por que subterrânea? Porque ela fica, né, enterrada no solo, né? E ela estando enterrada no solo, que geralmente se utiliza mais a parte de fora dessa planta. Né? E aqui nós temos o aipo, que ele pode atingir 60 centímetros de altura. E agora vamos aqui para a segunda imagem, que é uma imagem de raiz aquática. Essa é uma planta água-pé, que a sua raiz ela fica abaixo da água, né? Até 1 metro de comprimento dela fica submersa na água. E aqui nós vamos ver a raiz aérea, que essa raiz aérea, vocês podem observar que a raiz fica bem exposta aqui, ó, e aqui é que está a folhagem da planta, ok? Logo na página 182, nós vamos falar um pouquinho sobre caule, né? As pessoas da comunidade em que vive Ceci utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha papéis importantes, assim como a raiz. Vamos ver os exemplos. Transporte e distribuição, que é onde o caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Armazenamento, alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, ele armazena água no seu caule, certo? Por isso que o cacto, ele é conhecido por sobreviver muito tempo em terras secas, ok, gente? Sustentação. O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Né? O caule também pode ser aéreo, pode ser aquático e pode ser subterrâneo. Os aéreos, nós podemos perceber, os caules aéreos, eles se desenvolvem acima do solo, como o caule da mangueira. Vocês podem observar aqui, ó. A mangueira está aqui, ó, as folhas bem altas, mas o caule também está bem distante do chão. Não é o caso da água-viva ou da Vitória régia, como nós conhecemos, né? Ela é uma planta que vive dentro da água e o caule dela é aquático. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem, que ele está bem rente à água e bem próximo ao fundo do rio. E aqui o caule subterrâneo, né, que se desenvolve no interior do solo, como o caule do gengibre. O gengibre ele pode atingir até 1,5 metro de altura do chão. Certo, pessoal? E aqui nós vamos para a nossa atividade de hoje.
né? Nós vamos aqui para a página 183 e 184. Diz assim: Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado. Ah, que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Aí vocês vão ler toda a atividade de vocês, tanto na página 182, 183 como 184, e logo em seguida vocês vão mandar essa atividade para que a gente possa fazer uma correção. E não menos importante, hoje, dia 5 de junho, hoje nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, né? Junto com a atividade de ciências, vocês vão fazer no caderno de vocês a seguinte atividade. Vocês vão fazer um desenho do meio ambiente e como vocês podem colaborar com a preservação do meio ambiente. Eu também vou deixar um vídeo para vocês verem na aula, tá? E logo depois de vocês verem esse vídeo, vocês vão lá e vão fazer essa atividade no caderno, certo, gente? Então, fica aqui a nossa aula de hoje de ciências, né? Espero que vocês consigam aí estudar, fazer a atividade e depois mandar para que eu possa corrigir. As partes das plantas. Vocês sabiam que, assim como o nosso corpo, as plantas também são divididas em partes? E cada parte tem uma função? Vamos pesquisar? Prestem atenção na natureza à sua volta. Eu só vejo um monte de plantas. Vamos anotar o que conseguimos observar? Gostaria muito de saber o que vocês anotaram. Eu descobri muita coisa interessante. Posso contar o que eu descobri? Depois, pode ser eu? Claro, todos poderão falar. Eu descobri que todas as plantas possuem raiz, caule, folha, flor, fruta, semente. E você sabe para que serve cada uma dessas partes? A raiz serve para fixar a planta no solo e para retirar os nutrientes da terra. Muito bem. E o caule? Você sabe qual é a função dele? O caule serve para sustentar as folhas, flores e frutos e também para conduzir os nutrientes retirados pela raiz. Uau! Estou adorando conhecer a descoberta de vocês. Agora eu gostaria de saber sobre as folhas. É elas que fazem a respiração e transpiração das plantas e produzem seu alimento através da fotossíntese. É as flores que produzem as sementes de algumas espécies de plantas e é também responsável pela polinização, além de dar origem aos frutos. Já as frutas, além de servir de alimento para nós, têm a função de proteger as sementes, que dará a origem a uma nova planta. Já as sementes têm a função de proteger o embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial quando ocorrer uma germinação. Uau, vocês arrasaram, crianças! Obrigada, professora. Adorei a aula de hoje. Eu também adorei. Quero mais aulas assim. Livro de Ciências do módulo 2. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto da aldeia, da comunidade da Ceci, tá? Primeiramente, nós iremos começar na página 181, certo? Na página 181, nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz, né? A raiz da planta. Então, na comunidade em que a Ceci vive, né? Nós falamos nela na aula passada. Falamos que a comunidade dela usava as plantas, né, para construção de casas, para a pintura do rosto, para a alimentação,
que uma delas era o açaí, a raiz da mandioca e também o urucum, certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco dessas plantas, né? Na comunidade em que Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Nós vamos ver aqui a seguir, né, esse papel importante que a raiz faz para com as plantas. Por exemplo, a raiz ela serve para 3 coisas, né, além de outras, mas as principais delas são fixação, armazenamento de nutrientes e a nutrição. Na fixação, as raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou a outra planta, certo? No armazenamento de nutrientes, há raízes que armazenam substâncias nutritivas e essas substâncias elas são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos. No caso, vocês podem ver aqui que essa raiz aqui, nessa planta, no caso, é uma cenoura, né? Então, a gente utiliza a cenoura para o quê? Para a alimentação dos seres vivos, que somos humanos e são os outros animais. A nutrição. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água e outras substâncias essenciais às plantas. E essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta, né? Então, a raiz ela é de extrema importância para fixação, para nutrição e para armazenamento de nutrientes das plantas. Né? Nós vamos conhecer agora alguns tipos de raízes diferenciadas, né, que podem aparecer de formatos diversos. Nós vamos ver 3 tipos de raízes: as subterrâneas, as aquáticas e as raízes aéreas, né? O primeiro exemplo que eu tenho aqui é a de raiz subterrânea. Por que subterrânea? Porque ela fica, né, enterrada no solo, né? E ela estando enterrada no solo, que geralmente se utiliza mais a parte de fora dessa planta, né? E aqui nós temos o aipo, que ele pode atingir 60 centímetros de altura. E agora vamos aqui para a segunda imagem, que é uma imagem de raiz aquática. Essa é uma planta água-pé, que a sua raiz ela fica abaixo da água, né? Até 1 metro de comprimento dela fica submersa na água. E aqui nós vamos ver a raiz aérea, que essa raiz aérea, vocês podem observar que a raiz fica bem exposta aqui, ó, e aqui é que está a folhagem da planta, ok? Logo na página 182, nós vamos falar um pouquinho sobre caule, né? As pessoas da comunidade em que vive Ceci utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha papéis importantes, assim como a raiz. Vamos ver os exemplos. Transporte e distribuição, que é onde o caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, ele armazena água no seu caule, certo? Por isso que o cacto, ele é conhecido por sobreviver muito tempo em terras secas, ok, gente? Sustentação. O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos, né? O caule também pode ser aéreo, pode ser aquático e pode ser subterrâneo. Os aéreos, nós podemos perceber, os caules aéreos, eles se desenvolvem acima do solo, como o caule da mangueira. Vocês podem observar aqui, ó. A mangueira está aqui, ó, as folhas bem altas, mas o caule também está bem distante do chão. Não é o caso da água-viva ou da Vitória régia, como nós conhecemos, né? Ela é uma planta que vive dentro da água e o caule dela é aquático. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem, que ele está bem rente à água e bem próximo ao fundo do rio. E aqui o caule subterrâneo.
né, que se desenvolve no interior do solo, como o caule do gengibre. O gengibre ele pode atingir até 1,5 metro de altura do chão, certo, pessoal? E aqui nós vamos para a nossa atividade de hoje, né? Nós vamos aqui para a página 183 e 184. Diz assim: Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado. Ah, que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Aí vocês vão ler toda a atividade de vocês, tanto na página 182, 183 como 184, e logo em seguida vocês vão mandar essa atividade para que a gente possa fazer uma correção. E não menos importante, hoje, dia 5 de junho, hoje nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, né? Junto com a atividade de ciências, vocês vão fazer no caderno de vocês a seguinte atividade. Vocês vão fazer um desenho do meio ambiente e como vocês podem colaborar com a preservação do meio ambiente. Eu também vou deixar um vídeo para vocês verem na aula, tá? E logo depois de vocês verem esse vídeo, vocês vão lá e vão fazer essa atividade no caderno, certo, gente? Então, fica aqui a nossa aula de hoje de ciências, né? Espero que vocês consigam aí, estudar, fazer a atividade e depois mandar para que eu possa corrigir.